Bem-vindos novamente. Nós vamos falar aqui sobre escala, verificar quando nós efetuamos uma mudança na dimensão do tamanho do sistema, o que acontece com as leis da física nesse caso. Bom, vamos antes, inicialmente, ver um vídeo, né, sobre as potências e ideias. Aqui tem uma ideia, né, da escala do universo.
primeira pessoa que começou a estudar o problema da escala foi Galileu, quando ele começou a analisar, por exemplo, que relação existia entre ossos, por exemplo, de dinossauros e ossos de pequenos animais. Por que esse tem um limite de força que ele pode suportar carga e esse tem um outro limite? Por que nós, né, o que acontece a nossa estrutura se, por exemplo, reduzíssemos ao tamanho de uma formiga? Será que suportaríamos o peso ou não, né? Então, basicamente, o que ele verificou é o seguinte, que quando a gente aumenta a escala, dobra o tamanho de umas peças, pode acontecer isso daqui, de uma ruptura. A gente pode ver um exemplo bem simples disso, olhando uma massa de modelar, que se a gente duplicar de tamanho, triplicar, de repente ele entorta. Então, para a gente entender o problema da escala, vamos olhar nessa situação linear. Quando eu tenho um objeto, triplico o tamanho dele, né, o tamanho fica 3 vezes maior. A relação é direta, né? Se eu tenho uma escala S, muda de tamanho 3, a escala é 3. Vamos ver agora o que acontece na área. Eu tenho um quadrado de lado 1 e 1, a área disso daqui é 1 ao quadrado, que é 1. Já olhando para esse lado aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. A área desse quadrado aqui é 9. Trocar de letra, é 9, né, que é 3 ao quadrado. Então, se a gente olhar o fator de escala, no caso da área, vai com o quadrado, porque eu tripliquei de tamanho e a área deu 9. Vamos ver agora no caso do volume. O volume aqui é 1 pé cúbico, dá 1. Quando nós triplicamos de tamanho, né, cada lado vai ter 3 cubos aqui, aqui nós vamos ter mais 3, e aqui nós vamos ter mais 3. 3, 3, 9 dá, volume dá 27, que é 3 ao cubo. Então o fator de escala foi ao cubo. Então veja que no comprimento ele vai linearmente, a área vai com o quadrado da escala e o volume vai com o cubo da escala. Vejamos um outro exemplo aqui. Por exemplo, a densidade, nós vamos assumir que vai ser igual independente da escala do sistema. A densidade é massa sobre volume. Bom, mas nós já vimos que o volume vai com a escala ao cubo. Substituímos aqui. Aí simplifica. Então a massa também vai com o cubo da escala. Então se eu tenho, né, nesse caso aqui, se esse cubo tem uma massa de 1 grama, a escala, como a escala é 3, vai pesar, esse sistema vai pesar 27 gramas. Da mesma forma aqui, se a gente olhar força é massa vezes aceleração, isso daqui vai com o cubo da escala. Esse daqui vai com o fator de escala, então vai com a escala elevada à quarta. Então, se num objeto eu tenho 1 newton, quando eu faço uma mudança de escala, 3, o mesmo objeto para análise tem que ter uma força de 81 newtons, que corresponde a 3 elevado à quarta. A natureza, né, verificamos também como é possível a gente identificar as relações entre as grandezas. Por exemplo, a gente sabe que a massa de um objeto ele é proporcional à escala elevada ao cubo e a superfície, a área, ela vai proporcional com a área ao quadrado. Isso significa, se eu inverter, que a escala é a raiz cúbica da massa, enquanto que a escala também é proporcional à área elevada a meio, a raiz quadrada. Igualando, né? Igualando as duas quantidades, a gente tem que m elevado a 1 terço é igual a área elevada a meio. Logo, a gente percebe que a área, elevando tudo ao quadrado, é a massa elevada a 2 terços
vezes uma constante K. Então, a gente vê aqui nesse gráfico os vários pontos plotados dos vários insetos, em que foi medida o tamanho da área e a massa do objeto. E bem aqui nessa linha nós temos um gráfico de uma função que a área é uma constante vezes a massa elevada a 2/3. E a gente percebe que os dados coincidem.